Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Rogério, coordenadores da CBF, técnica Pia, Duda Luizelli, todos os jornalistas que estão nos assistindo e também a todos os fãs da Seleção Brasileira Feminina. Antes da gente começar a convocação da Seleção Brasileira Feminina, a coordenadora Duda Luizelli fará alguns anúncios. Boa tarde a todos e a todas, em especial ao presidente da CBF, Rogério Caboclo, que aqui está presente. Vamos anunciar, então, nossa última data FIFA antes da Olimpíada, de 7 a 15 de junho, será na Espanha, e jogaremos no dia 11 contra a Rússia e no dia 14 contra o Canadá. Devido a todas as grandes dificuldades que nós tivemos, nós sempre tivemos o plano A, B e C, e dessa vez, com todos os esforços, e principalmente do nosso diretor Lorenzo, e do nosso supervisor Miguel, e de todas as pessoas envolvidas no processo, a gente conseguiu, com muito esforço e cuidando muito de todos os protocolos sanitários, nós viajaremos à Espanha para estes 2 grandes amistosos. Bom, agora, Pia, você pode falar a sua convocação para esse período de data FIFA. And I am the lucky one. We are going to play games in Spain, and 25 players. We will have 3 goleiras. It's Aline Reis, Tenerife, Bárbara Avaí, Kinderman, Leticia Isidoro, SL Benfica. Defensores, Rafael, Palmeiras, Bruna Benítez, Internacional, Erika, Corinthians, Juliana, Corinthians, Leticia Santos, Eintracht Frankfurt, Tamires, Corinthians, Jusinara, Levante, and Giovanna Crivellari, Corinthians. Also, meia-campistas, Formiga, Paris Saint-Germain, Giulia Bianchi, Palmeiras, Andressinha, Corinthians, Angelina, OL Reign, Duda, São Paulo, do São Paulo, Adriana, Corinthians, Ari, Palmeiras, Ari, do Palmeiras, Marta, Orlando Pride. And finally, E, por fim, as atacantes, temos Beatriz, do Palmeiras, Andressa Alves, do Roma, Geise, Madrid CFF, Ludmila, do Atlético de Madrid, Debinha, North Carolina, e Giovanna, do Barcelona. Tem 2 coisas que eu quero falar. A primeira é, finalmente, nós vamos jogar. E se nós quisermos competir, e nós queremos competir da melhor forma nos Jogos Olímpicos, esses 2 jogos são muito importantes. Eu vi a Formiga na seleção em novembro, e agora ela está concorrendo por uma vaga, e isso é muito importante. E a Letícia Santos, eu vi ela da última vez em março de 2020, e ela também está competindo por uma vaga. Outra coisa que eu quero adicionar é que é diferente. Se você examinar de onde é que as jogadoras vêm, a minha primeira convocação, quase 2 anos atrás, é diferente. Hoje, nós temos mais jogadoras de times brasileiros. Então, elas também vêm da Europa e dos Estados Unidos. Isso significa que nós temos mais jogadoras de times brasileiros, significa que os treinadores no Brasil são muito importantes. É por isso que a gente tenta ter uma boa comunicação com os treinadores, com os técnicos, porque só juntos é que nós vamos conseguir fazer algo excelente nos Jogos Olímpicos. Obrigada. Para as perguntas dos jornalistas credenciados, primeira pergunta da Karen Duarte, da TV Globo.
Nelson. Tivemos um problema técnico com a Karen. Vamos para a segunda pergunta da Camila Carelli, da Rádio Globo. Olá, Pia, boa tarde. São duas perguntas mais curtinhas. Queria que você falasse se houve alguma jogadora que você não pôde convocar, algum problema em relação à logística por conta da pandemia, alguém que você queria convocar, mas não pôde ainda por conta da viagem, se isso aconteceu e quem seria. E queria que você falasse também se a ausência da Chu da lista tem a ver com a declaração homofóbica que ela fez na última semana numa rede social. Obrigada. The first question, a primeira pergunta é não, todas estavam disponíveis. Eu acho que essas 25 jogadoras vão estar competindo e 18 delas vão para os Jogos Olímpicos. A segunda pergunta, novamente, nós estamos aqui falando da qualidade das jogadoras, então eu gostaria de falar sobre essas 25, e são essas que eu acredito que podem fazer a diferença nos Jogos Olímpicos. Pergunta da Maíra Nunes, do Correio Brasiliense. Olá, Pia, boa tarde. Gostaria de saber quais são as características dos adversários do Brasil nesses jogos aí, os últimos da data FIFA, que é Rússia e Canadá, que se assemelham aos adversários da seleção nas Olimpíadas, que são China, Holanda e Zâmbia, e quais pontos principais aí da preparação você pretende focar nessa última data FIFA? Infelizmente, nós não tivemos aí a oportunidade de jogar exatamente contra os mesmos oponentes, como a China, por exemplo, mas nós fizemos um bom trabalho de examinar como é que a China joga. Quando a gente fala da Rússia, por exemplo, é uma equipe bastante dura, difícil, uma equipe que tem um jogo bastante interessante de 1 para 1. Em relação ao Canadá, a gente jogou contra eles algumas vezes, a gente está bem familiarizada com essas jogadoras, e eles são um oponente olímpico também. Acho que a coisa mais importante é que nós temos a oportunidade de, como treinadores, estamos preparados e treinarmos para os jogos, porque isso foi há muito tempo. E também falando das jogadoras, quem é que vai vir da reserva? Quem é que vai ficar na reserva? O que a gente vai falar durante o intervalo? E isso também é uma coisa que a gente precisa trabalhar em cima. Como eu falei, isso já faz muito tempo, né? Então, nem a Rússia, nem o Canadá vão ser semelhantes à China, Holanda e Zâmbia, mas são jogos, e eu estou muito grata por isso. Pergunta do João Varela, do Olimpíada Todo Dia. Olá, Pia, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de saber como você vê o grupo da seleção brasileira, dessas 25 jogadoras, precisar escolher as 18 depois para os Jogos Olímpicos. Eu imagino que o como desses dois últimos jogos vão ser importantes para essa escolha dessas, obviamente, cortes, né, que você precisa fazer essa convocação em relação à convocação final. O quão esses dois últimos jogos vão ser preponderantes, ou todo o processo desde a sua chegada vai determinar isso? Os jogos são muito importantes, porque a gente fala aqui performance, né? Tudo se resume a performance. E não é só uma jogadora específica, mas sim como é que elas jogam em grupo. Dando um exemplo, a Marta, por exemplo, e a Debinha, jogando nos Estados Unidos, elas jogam de uma forma muito diferente da forma que a gente quer jogar aqui na seleção brasileira. A pergunta que a gente tem que responder é quem são quem vai ficar na defesa? A gente tem 8, a gente quer ter 6, e a gente precisa definir quem é que vai jogar bem em equipe. E, de novo, aí a gente não está falando de uma jogadora, a gente fala das 4. E nós vamos ter aí a oportunidade, durante o treino, mas também durante os jogos, de definir que a gente acredita que essas 6 jogadoras farão jogadas excelentes nos Jogos Olímpicos. Duarte, da TV Globo.
Oi, Pia, boa tarde. Eu queria pedir para você fazer, por favor, um balanço de como tem sido preparar a seleção brasileira para a Olimpíada nessa situação de pandemia. Qual tem sido o maior desafio para você nessa preparação? Obrigada. Foi super desafiador, tem sido, porque quando eu olho para o mundo, os times europeus, por exemplo, se você pegar a Holanda, a Suécia, estão jogando todas as datas FIFA, e a gente não conseguiu fazer isso, né? E algumas vezes a vida não é justa. O que a gente fez foi que a gente se uniu, a gente se aproximou, e algumas jogadoras se reuniram para falar sobre os próximos passos. Eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer. Nada vai acontecer de forma fácil para a gente, tá? Eu acho que esses momentos, esses tempos difíceis, eles vão trazer algo para todas nós, quando a gente se reunir e for para o Japão e olhar para trás e olhar para os momentos bons que a gente viveu. Há obstáculos, sim, mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor. A parte mais difícil tem sido os técnicos, o staff, porque a gente precisa ser mais coeso, a gente precisa ser mais unido. E num jogo, por exemplo, muitas coisas acontecem durante o intervalo. E eu preciso definir quem é que vai falar, quem é que vai me mostrar mudanças, por exemplo, e tem sido difícil não poder treinar isso, né? E agora a gente tem 2 oportunidades, 2 jogos para fazer tudo isso, e eu estou super feliz. Uma outra coisa é que quando a gente se prepara para os Jogos Olímpicos, a gente passa tempo juntas, e acho que nós vamos ter tempo suficiente juntas para poder definir uma boa equipe, uma equipe coesa que vai entregar o melhor. Caldas, do GE.com. Alan, você está sem áudio. Desculpa, esqueci de liberar o áudio. Boa tarde, Pia, boa tarde para todas. Em primeiro lugar, fica bastante claro que o grupo de 18 jogadores deve sair dessa convocação, dessas 25 convocadas. Se eu estiver enganado, acredito que não, mas se estiver enganado, você pode me corrigir. Mas o que eu gostaria de saber, especificamente de você, Pia, é que, desde o início do seu trabalho, você não é uma pessoa de fazer promessas não alcançáveis. Ficou bastante claro que você pretende levar a seleção feminina até a semifinal olímpica, e aí, sim, chegando à semifinal, vamos ver o que vai ser possível alcançar. Hoje, depois dos problemas que a gente tem enfrentado, a seleção não tendo conseguido fazer amistosos na última data FIFA, por exemplo, você acredita que essa meta ficou mais difícil de alcançar, de chegar pelo menos até a semifinal olímpica, e agora também já conhecendo, obviamente, todo o caminho também, já conhecendo o grupo, os adversários e tudo. Obrigado. Você está certo, é mais difícil, mas não é impossível. E o grupo com que a gente tem a oportunidade de chegar nas quartas de final. Quando a gente chega nas quartas de final, esse é o nosso objetivo atualmente, tá? A gente está trabalhando com muito afinco para definir como é que a gente vai derrotar os 3 oponentes, porque eles jogam de forma muito diferente também. Quando a gente chegar nas quartas de final, a gente também tem que conhecer tudo sobre os nossos oponentes que virão a seguir. Se a gente... A seleção não tem jogado tanto quanto a gente gostaria, mas, por outro lado, a gente está trabalhando com mais afinco, com mais dedicação para estar mais preparada para os próximos jogos. A gente vai chegar nessas quartas de final, e aí qualquer coisa pode acontecer. Eu prometo para você que a gente vai estar preparada para qualquer oponente que a gente enfrentar nos Jogos Olímpicos. 2 últimas perguntas, e já queria anunciar que logo após a coletiva da técnica Pia Sundhage e da Duda Luizelli, o coordenador de seleções de base, Branco, e o técnico da seleção olímpica, André Jardini, subirão ao palco para anunciar a programação da data FIFA da seleção. Vamos agora para a pergunta da Tainá Fiore, do Empório do Futebol Feminino. Boa tarde, Pia. Boa tarde a todos. Bom, eu queria falar um pouquinho exclusivamente sobre a volta da Letícia Santos para a seleção brasileira. Antes da lesão dela, ela era uma atleta muito segura ali na posição lateral,
e era uma atleta que todo mundo gostava muito e sempre elogiava. Eu gostaria de saber se você acha que ela é a grande solução para a lateral direita, que é uma posição que a gente ainda tem um pouco em aberto. Obrigada. Letícia Santos could be the answer. A Letícia Santos pode ser sim a resposta, e o que é importante aqui, se a gente competir no grupo, a gente pode competir contra qualquer um. Se não a Letícia Santos, aí para os Jogos Olímpicos haverá outra pessoa que seja melhor do que a Letícia Santos. Agora, eu tive a oportunidade de conhecê-la quando ela estava saudável em Frankfurt, e ela é uma jogadora de futebol super determinada e vai estar preparada. E eu espero que ela possa trazer o melhor jogo dela para esses 2 próximos jogos, porque isso vai ser muito competitivo para ela ser uma das 6 a fazer parte do time, da defesa. Nelson. Renata Mendonça. Ai, apareceu. Oi, Pia, boa tarde. Queria te perguntar quais são os pontos que você acha que a seleção brasileira precisa melhorar ainda para estar pronta para a Olimpíada, se é no ataque, se é na defesa, o que você vê que precisa melhorar, e se tem alguma chance de alguma jogadora que não está nessa lista entrar para a lista olímpica, como, por exemplo, Cristiane, enfim, mas se tem alguma chance de alguma jogadora que não está nessa lista entrar para a lista olímpica? Começando com a segunda pergunta, vai ser difícil, mas não impossível. Mas vai ser difícil ir para os Jogos Olímpicos se a jogadora não estiver na lista de hoje. Com relação à sua primeira pergunta, falando sobre os nossos pontos fortes, eu espero que a gente consiga marcar muitos gols. A gente tem trabalhado nisso e vai continuar a trabalhar nisso. Tá? Outra coisa que a gente tem trabalhado é uma coisa específica em relação à defesa. Eu sei que se você é um time compacto, um time coeso, do ataque até a goleira, você tem a chance de não levar gols. E nós precisamos, então, chegar na posição um pouco mais rápido ou retomar o controle da bola um pouco mais rápido. Tá? Isso é uma coisa, ir de um lado para o outro, porque a gente também sabe que o oponente está fazendo um trabalho melhor na defesa, em defender. E eu acho que a personalidade atacante que a gente tem, ela vai desabrochar e vai ser boa se a gente conseguir fazer uma boa defesa e se a gente continuar a sair bem no ataque. Pergunta da Tainá Fiore, do Empório de Futebol Feminino. Pia, eu gostaria de saber como você vê a importância desses 2 jogos para a visibilidade da seleção brasileira antes dos Jogos Olímpicos. Eu fico muito feliz e grata pelos 2 jogos. É super importante que todos nós tenhamos a oportunidade de jogar. É nisso que se resume. Se a gente quiser ganhar qualquer coisa, a gente tem que tentar, e tem que tentar durante 90 minutos, em vez de só treinar. E não se trata só das 11 jogadoras e também as reservas, tá? A gente está falando também do staff. E é muito importante. E eu me sinto a sortuda hoje, porque nós temos aí 2 jogos antes dos Jogos Olímpicos. Gostaria de agradecer a técnica Pia.